Bem-vindo a mais um Café com a Palavra. Nossa meditação em cima do livro de Provérbios, acompanhando os dias do mês. Hoje, dia 21, vamos estar lendo aí o capítulo 21 de Provérbios. E o versículo escolhido para a nossa meditação de hoje é exatamente o versículo 6. E diz assim: trabalhar com a língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Se tem uma palavra que tem explodido nos últimos anos, essa palavra é a tal da palavra coach, que tem sido aí usada para apontar aquelas pessoas que dão palestras de como vencer na vida. Se formos à história, nós vamos descobrir que esse nome coach dos dias de hoje não tem nada a ver com o real significado dessa palavra. Para se ter uma ideia, um coach na Idade Média era um termo que era usado para definir um condutor de carroças ou carruagens, chamados cocheiros. Essas pessoas, elas conduziam os passageiros aos seus devidos lugares, aos seus devidos destinos, vamos dizer assim. Na Hungria, para você ter uma ideia, tem uma cidade com o nome de Cox. Essa palavra Cox, ela sendo introduzida para outros idiomas, deu a origem à palavra que nós conhecemos hoje de coach. Essa cidade, para se ter uma ideia, foi onde fizeram lá uma carroça que tinha lá umas molas macias e que fazia com que essas carroças fossem mais ágeis e também mais confortáveis para viajar. Por volta do ano de 1830, em Oxford, na Inglaterra, essa palavra coach, ela passou a ser usada para identificar profissionais, principalmente da área da educação, que exercia um papel junto aos alunos para preparar eles para as provas. No entanto, como eu disse, nos nossos dias, o que a gente tem visto muito por aí é que um coach como eu vi numa certa ocasião, uma publicação na internet, que tem sido usado para identificar aquela pessoa que não deu certo na sua carreira, na vida, em área nenhuma, e achou que pode ajudar outras pessoas a dar certo na sua carreira. As principais armas que essas pessoas utilizam hoje são armas emocionais, para atingir as pessoas no seu emocional, e também o uso de palavras motivacionais. E assim, como a própria passagem que nós lemos aqui, vai usando esses meios para poder ganhar a vida nas costas dos outros de forma mentirosa. Como diz aqui, trabalhar com a língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui hoje, exatamente em relação a esse termo coach, é que ele também chegou às instituições religiosas, ou seja, aos ambientes denominados evangélicos, às igrejas, mais propriamente falando, onde os seus líderes têm usado, os líderes, os pregadores, essas coisas todas, têm usado também do emocionalismo e também de frases motivacionais, justamente com o objetivo para agradar as pessoas. Então cria-se lá um clima, as musiquinhas de fundo durante as mensagens, tudo isso para ir preparando a pessoa emocionalmente para que eles possam atingir o objetivo deles, de ganhar assim a confiança da pessoa. Então vai usando ali palavras também motivacionais, e dessa forma a gente vê que as pessoas vão aí sendo enganadas, vão caminhando para sua morte espiritual. Isso nós temos chamado, isso recebe o nome de teologia coach, Já vimos aí vários tipos de teologia, teologia da prosperidade, e agora a famosa teologia coach, onde infelizmente as pessoas são enganadas e acabam ficando presas a isso. Por quê?
porque a necessidade da pessoa em buscar algo para satisfazer ali a sua angústia ou tristeza, a sua necessidade de querer vencer na vida, e quando encontra um ambiente agradável como esse, acaba ali se prendendo a isso e passa a dizer assim: eu frequento tal ambiente porque lá eu me sinto bem. Mas por que eu quero chamar a atenção em relação a isso, né? Por que chamar a atenção em relação a isso, irmão Fábio? Primeiro, porque isso faz parte do cumprimento de profecia bíblica. A gente for lá no livro de Mateus 24, a gente for dar uma olhada rapidinho, né? Vamos lá, Mateus 24, versículo 11, Jesus diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ainda no mesmo capítulo, numa outra passagem, no versículo 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível foram, enganariam até os escolhidos. Justamente o que nós temos visto hoje é comprovação da profecia bíblica. Então surgem esses falsos mestres, esses falsos profetas, justamente para poder prender essas pessoas, para buscar enganar até mesmo os escolhidos. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 2, vamos dar uma olhada, ele também alerta quanto a isso. 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas. Então Pedro está falando, olha, na época antes de Cristo, na época do Velho Testamento, também houve falsos profetas, e realmente houve. Então Pedro está falando, então naquele tempo houve falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então muitos que nós estamos visto hoje, dos pregadores coach, né, os defensores da teologia coach, né, têm ganhado a vida dessa maneira. Tem feito da palavra de Deus e das pessoas, seus ouvintes, negócios para se enriquecer, para crescer, para ficar bem, para se aparecer na internet ou qualquer outra coisa parecida. E segundo ponto, irmão Fábio, por que nós devemos chamar a atenção? Por quê? Porque a Bíblia chama a atenção em relação a isso. Mais uma vez, lá no livro do Evangelho de Mateus, Jesus diz, lá no capítulo 7, versículo 15, Jesus diz assim: acautelai-vos, ou seja, prestem atenção, cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então muitos têm uma certa aparência de piedade, como diz o apóstolo Paulo, mas negam a eficácia dela. Muitos se dizem ser mansinhos, se mostram mansinhos, alegres, né? Mas por dentro, como Jesus diz, são lobos devoradores. A intenção deles não é propriamente ganhar almas para Cristo, mas é ganhar pessoas para Ele mesmo, ganhar fama, ganhar atenção, ganhar seguidores e, é claro, como diz aqui a Escritura, ganhar a vida. Outra passagem também, o apóstolo Paulo diz lá na carta que ele escreve aos Colossenses, Colossenses capítulo 2, versículo 8, onde ele diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O papel de uma igreja verdadeira não é o de agradar as pessoas, mas sim que ela deve ser um lugar onde os crentes devem se reunir em igreja para agradar a Cristo, exaltar a Deus, vamos dizer assim, na pessoa de Cristo.
por meio ou dirigidos pelo Espírito Santo. Se você se diz ser um líder ou um pastor e quer animar, quer emocionar, quer impressionar as pessoas, então saia da igreja e vá para um teatro, ou até mesmo para um circo, pois lá você vai ter mais sucesso do que na igreja. Você vai ganhar mais atenção das pessoas, mais gargalhadas, vai emocionar mais as pessoas do que propriamente dentro de uma igreja. E se você se diz ser realmente um pastor ou um líder fiel a Deus, então pregue o evangelho. Largue essas filosofias humanas. Deixe de lado essas teologia coach. E pregue a palavra, pregue o evangelho como ela realmente deve ser. E você, que tem frequentado algum lugar assim, em busca de alegria, emoção, motivação, saiba que nada disso te levará à vida eterna. Só uma coisa pode te levar à vida eterna: Cristo. E você só vai ter a sua vida mudada, a sua vida transformada, mediante o arrependimento de seus pecados. E quando nós nos arrependemos pelos nossos pecados, quando nós conseguimos enxergar o quão mal os nossos pecados faz a nós e aos outros e também a Deus, a ponto de ter levado Cristo a morrer por nosso lugar, pode ter certeza que nós não vamos nos sentir todos alegres, pulando, sapateando, dançando. Nós vamos nos entristecer. A minha oração é que Deus lhe dê sabedoria e que Ele seja misericordioso para com você e para com as suas igrejas, para abrir os olhos quanto à real vida cristã de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe.